Agora vamos ao nosso o painel número 4, e o tema é Movimentos Sindical e Associativo como Força de Resistência e Proposição. E convido para moderar o debate o senhor Antônio Carlos Fernandes Júnior. Ele é presidente da CONACAT, fundador da FENALEGES, onde atualmente é vice-presidente. É criador do movimento Basta, com polo de atuação em diversas regiões do estado de São Paulo e em todo o país. Teve forte atuação no setor privado até entrar para o serviço público em 1983 na Câmara Municipal de São Paulo. Foi administrador regional, subprefeito da Zona Sul de São Paulo, da Vila Mariana e do Butantã. E suplente do ex-ministro Aldo Rebelo em sua candidatura ao Senado por São Paulo em 2022. Por favor, agora, as debatedoras e o debatedor, doutora Inês Maria Mendes Linhares. Por favor. Eu vou quebrar o protocolo para dizer que é uma das melhores amigas minhas. A doutora Inês, uma das melhores amigas minhas. Pessoa para se viver perto da doutora Inês. Desculpe quebrar o protocolo, aqui é muita emoção. Muito de boa, doutora Inês. Doutora Inês, ela é graduada em Direito pela UFMT, atua há muito tempo já no direito sindical, na defesa dos servidores públicos, foi advogada do Sindicontas, da ASOAD, e desde 2008 representa o Sindicato dos Servidores Públicos de Chapados Guimarães e do Sintep, de Mato Grosso, e é membro da Comissão de Direito Sindical da OAB. Convidar também para a mesa Carmen Silvia Campos Machado, bacharel em Direito, pedagoga sanitarista, pós-graduada em Saúde Pública e em Educação Especial e Psicopedagogia, mestre em Saúde Pública e em Vigilância em Saúde do Trabalhador, presidente da FESP Mato Grosso e servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde. Professor Aristogiton, é isso? Desculpa. Moura, especialista em Ciências e Técnicas de Governo, representante exclusivo da Fundação Altadir no Brasil e presidente do Instituto Carlos Matos, membro do Conselho Consultivo da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, orientador metodológico e pesquisador convidado do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da UFCS. Atua também como consultor e professor da Fundação Instituto de Administração FIA, vinculada à FEA-USP, e como coordenador de projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP. Senhoras e senhores, vamos sentar e começar o debate, por favor. Mas que coisa boa estar aqui numa mesa como essa, que coisa boa o que está acontecendo nesse nosso congresso, com muita gratidão a todos os presentes, a todas as entidades, a todos os estados que estão aqui representados e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Né? Eu não tenho como falar o seguinte, quando eu vi o tema anterior de comunicação, né? Lembrar a frase da então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que em 2017 apareceu uma foto dela no jornal com uma declaração, como crédito da foto, uma frase dela: se o brasileiro soubesse tudo o que eu sei, seria muito difícil dormir. Eu que não sei de nada, já não durmo bem faz tempo. Mas o que nos remete também? Que as pessoas, todos, é da natureza humana, né, criar uma blindagem para se proteger. É uma proteção. Quanto menos eu souber sobre coisas as quais eu penso não conseguir mudar, a famosa... eu digo que na foto que estava da ministra naquela ocasião, gente, estava estampado como é doce a ignorância, porque pegaram a pior foto, o pior momento da ministra naquele flagrante. E nós temos que quebrar isso. E por que eu fiz esse preâmbulo? Porque nós temos que quebrar isso, professor Ari, e minhas colegas aqui da mesa, no movimento sindical, na organização associativa,
né? Como fazer com que as pessoas se apercebam, que saiam até muitos daquela coisa de que nada sei e tenho raiva de quem sabe, né? Nós temos que tentar superar isso, e nesse ponto até eu tenho a honra de ser parceiro, que colaborou minimamente, mas parceiro de uma tese do professor Ari, que foi matéria da USC, Universidade de São Caetano, etc. Então, amigos, eu vou abrir pedindo para que cada debatedor tenha 5 minutos para as suas apresentações, né? E já foi feita a apresentação de todos os debatedores, nós podemos passar para já uma primeira apresentação de todos, né? Por favor, a gente tentar lembrar do prazo, porque tem aqui os compromissos de encerramento com os nossos anfitriões. Tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta para a doutora Inês. Tá? Vamos lá. Com quase 3 décadas de atuação no direito sindical, como a senhora enxerga a importância dos sindicatos e associações, federações, confederações, enfim, o sistema sindical, o sistema confederativo, como instrumentos de resistência diante de reformas e ataques aos direitos dos servidores públicos. Mas eu salientando sempre, o ataque é muito menos aos servidores públicos e muito mais forte à sociedade e ao mercado. Por favor, doutora Inês. Boa tarde a todos e todas. Eu quero parabenizar a organização desse 10º Congresso da CONACAT, agradecer a presença física e virtual de todas as pessoas que estão por aqui. Eu vou pegar e começar a falar a partir exatamente do gancho que o senhor deixou. Os ataques aos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral, ele é a ponta do iceberg, na verdade, porque nós estamos diante de um ataque verdadeiramente ao Estado brasileiro. Desde o modelo constitucional de 1988, já foram mais de 130 emendas constitucionais e que muitas delas passaram da lógica de meros ajustes e meras reformas. Foram realmente reformulação e remodulação do Estado brasileiro. Nós saímos de um caminhar de estado de bem-estar social voltado à proteção da coletividade, um Estado garantista de direitos e de acesso aos serviços públicos de forma universal, e estamos gradativamente, devagarzinho, caminhando para um Estado que ele é neoliberal, atende a um discurso de Estado mínimo, mas que a gente sabe que não é um Estado mínimo. É mínimo para quem, né? O neoliberalismo ele captura o Estado e coloca esse Estado a serviço de certos interesses, de interesses que não são o da maioria. Então, assim, diante disso, a gente tem que lembrar que o artigo 8º da Constituição ainda não foi modificado, né? E o artigo 8º da Constituição coloca as entidades sindicais, a liberdade sindical, o direito de associação, como um pilar como um direito social fundamental e como um pilar de sustentação da democracia. As entidades sindicais, elas têm um poder e um papel importantíssimo na manutenção dos direitos e das garantias, nesse papel mesmo de resistência e de proposição de novas políticas, para que o Estado não se transforme em um lugar que não atende a maioria e que não atende o povo brasileiro. Então, assim, em momentos de ataque às instituições, os sindicatos e as associações, elas não são meramente entidades de defesa de trabalhador. Elas são entidades de defesa da democracia em si. Elas são barricadas democráticas e elas garantem a resistência pelo monitoramento legislativo, pela articulação federativa e pela judicialização estratégica de algumas ações, né? A gente sabe que
a Constituição ela atribui às entidades sindicais a substituição processual e confere a ela poderes de ajuizar ações bem estratégicas, como as que questionam a constitucionalidade de leis, né? Então, assim, por conta desse papel importante que as entidades sindicais ainda apresentam no cenário nacional, a gente tem a questão de que é o momento de fazer a proposição de uma modernização, mas com valorização do servidor, com defesa de planejamento estatal. E sindicatos maduros, eles produzem conhecimento e constroem pontes com a sociedade, influenciam planejamentos e formam quadros, e disputam, sim, a narrativa. Que eu não estava aqui presente, mas eu penso que disputar a narrativa é fundamental para manter a entidade sindical, para manter o apoio e para afastar das pessoas a ignorância, porque a ignorância ela pode até ser maravilhosa, mas ela não faz parte de quem tem consciência histórica. Então, dito isso, muito obrigada. Mas é uma abordagem, realmente, vamos ter que falar muito sobre tudo isso. Temos aí bastante coisa pela frente. E aí eu pergunto para minha anfitriã também, a doutora Carmen, que como presidente da FESP do MT, né, e servidora, você tem uma visão assim, muito clara das necessidades dos servidores. Né? E, na sua avaliação, como que os movimentos sindicais e associativos podem se reinventar para continuar representando efetivamente os interesses dos trabalhadores e em um contexto de grandes mudanças sociais e tecnológicas? Como é que é o desenho disso, por favor, doutora Carmen? Boa tarde a todos, colegas aqui presentes, firmes e fortes. Então, eu quero uma boa tarde para acordar todo mundo, porque eu tenho um vozeirão, hein? Boa tarde, pessoal. Ah, tá todo mundo acordado. Que coisa boa, né? Então, quero dizer que é sempre um prazer estar falando com todos vocês aqui, os nossos convidados de todo o Brasil. Fico extremamente lisonjeada como cuiabana, como sindicalista, como cidadã mato-grossense. Também queria cumprimentar quem está nos acompanhando pelas redes sociais, também que tenho certeza, a gente já sabe, que são muitos colegas e de todo o Brasil. Bom, antes de começar, quero reforçar o nosso convite para sair daqui e ir para o nosso happy hour. Até porque ninguém é de ferro. Sindicalista também, além de luta, tem que dar uma relaxada, não é verdade? Então vamos esperar a FESP e o presidente Laudicério vão esperar todos vocês. Não vamos para o hotel. Vamos primeiro para lá, depois a gente descansa. Combinadíssimo, e eu tenho certeza que vocês vão apreciar a nossa culinária. Bom, a pergunta que o presidente Antônio Carlos me fez, eu me sinto na obrigação de responder, não só como presidente da Federação Sindical do Estado de Mato Grosso, mas, sobretudo, como também participante do Movimento Sindical Unificado, que nasce aqui em Mato Grosso há aproximadamente um ano, retomando o papel de luta sindical. E para a luta, a gente sabe já, não seria nem mais necessário, embora que atualmente o óbvio está sendo dito, tem que ser dito, né? Antigamente a gente falava, isso é óbvio, não precisa se dizer. Infelizmente, hoje, o óbvio precisa ser dito reiteradas vezes. Então, nós montamos aqui um processo de unificação de lutas coletivas, porque a gente já sabe que uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas fazem belos verões. Então, nós estamos, nesse momento, num compromisso de resistência para que nós, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, e tenho certeza que isso reverbera para todo o Brasil, num movimento de resistência. Né? E é difícil, é muito difícil.
né? A colega de Minas Gerais, hoje de manhã, me tocou profundamente quando ela colocou toda a ânsia, que eu acho que a dor que ela se referiu é uma dor que está em todos nós, nos nossos corações, que é a questão de mobilizar as nossas bases em momentos assim cruciais, históricos, para a luta dos trabalhadores. Nós vivemos um tempo de enormes desafios. E o sindicalismo e os movimentos associativos do Brasil, eles estão, infelizmente, eu digo, um pouco distante dessas transformações profundas da sociedade, né? Nós vivemos mudanças radicais, principalmente após a pandemia do Covid-19. Nós mudamos o nosso jeito de pensar, a nossa forma de nos reunir, a nossa forma de olhar um para o outro, olhar no olho, e nós assumimos ferramentas que não tem volta, tá? Não é que, a hora que eu falo, pode ter algumas pessoas que falam, Carmen está querendo voltar à idade da pedra, o que está acontecendo? Não. O que eu quero dizer é que nós assumimos algumas ferramentas tecnológicas sem ainda ter realmente conhecimento do que elas podem fazer e o que elas significam na medida que elas propõem também mudanças transformadoras, mudanças no modo de pensar, no modo de ser e no modo de agir do trabalhador brasileiro. E nesse sentido, claro que é preciso resgatar inicialmente. Hoje nós tivemos uma aula, agora no período inicial da tarde, com relação ao processo de política de comunicação, e há uma falha que a gente está procurando, enquanto federação, também trabalhar, que é uma política de comunicação. Falar para quem, por quê e para quê. Para que nós vamos falar? Para quem que nós precisamos convencer que nós somos pilares, como o nosso presidente tem dito reiteradas vezes, e eu concordo, número, gênero e grau, que toda essa reforma administrativa não diz respeito ao servidor público apenas e aos serviços públicos, mas diz respeito a todo cidadão brasileiro. E aí, onde é que nós estamos falhando? A gente precisa, e eu me coloco também nesse lugar, de fazer uma meia-culpa. Nós precisamos fazer uma meia-culpa de saber onde é que nós estamos falhando. Quando a colega coloca que a gente já tentou A, B, C e D e nada deu resultado. Ora, alguma coisa está errada nessa roda. A gente precisa fazer essa rede ser literalmente enredada. E, para isso, existem estratégias. E todas as estratégias postas, o Vitor, brilhante companheiro de luta, idealizador do Movimento Move de São Paulo, que está congregando a grande maioria de todos os presentes aqui, disse, a gente precisa começar a fazer do pequeno, do médio e do grande. E, para isso, a gente precisa começar a pensar que política de comunicação, ela é um resultado de investimento. Nós precisamos investir nos nossos sindicatos, nas nossas associações e nas nossas ações. O colega que nos antecedeu aqui disse muito bem que, a partir do momento que eles colocaram publicamente a questão do papel do fiscal de tributos, eles começaram a ter uma adesão da categoria de uma forma muito intensa, e os números mostram isso. E números também nos servem muito bem para nos direcionarmos nas nossas ações. É preciso também colocar, nesse momento, as questões das novas tecnologias. Ninguém falou aqui, mas eu quero falar abertamente. As IAs da vida. Nós estamos diante de uma substituição rápida. Tenho visto Carmen, do Ministério Público, os colegas do Ministério Público, inclusive aqui no Estado,
uma propaganda até, eu diria, de substituição. Nós não precisamos mais dos atendentes, nós temos IAs agora. Nós não precisamos de 10 postos de trabalho, nós só vamos ter 3. Isso vai exigir o quê de nós? Isso exige novas formas de representação. Nós precisamos pensar, não tem volta, e nós precisamos saber, e isso é um grande desafio, e se me perguntarem qual seria a receita, que bom se eu tivesse uma receita de bolo, eu seria a primeira a ser uma culinarista de primeira fazendo um belo bolo. Mas a gente não tem essa receita. E são espaços colegiados e coletivos, ideias que vão proporcionar que a gente experiencie, faça idas e vindas para realmente encontrar alternativas para esse novo olhar, para esse novo papel das nossas entidades. Também é preciso dizer que quando Carmen fala, mas vamos investir, eu sou uma entusiasta de política de comunicação, nós entramos na nossa federação, assim como o colega que nos antecedeu, nós estávamos com muitos anos, 0 praticamente de publicações. E tal. Então, nós investimos maciçamente no processo com o mini estúdio, com tráfego pago, sim, também, que é preciso fazer isso também. Com Facebook, que eu também gosto do Facebook, acho que ainda é uma ferramenta. Com Instagram, nós precisamos mostrar a nossa cara. O trabalhador brasileiro, de uma forma geral, é demonizado pela sociedade. Isso foi um discurso que foi construído ao longo dos anos. Isso não aconteceu de hoje para amanhã. Isso foi trabalhado, e foi trabalhado na cabeça da sociedade como um todo, que servidor público pertence a uma casta privilegiada. Nós temos estabilidade, né? Isso se diz amplamente. O servidor público pode ser ruim, pode ser isso, pode ser aquilo, ele tem o dinheiro dele garantido, tem o seu salário garantido. Não é verdade. A sociedade não sabe que nós, servidores públicos, e aqui está a doutora que não me deixa falar sozinha, que nós podemos sim ser demitidos se não fizermos a nossa tarefa de casa. Não existe essa questão, mas a sociedade acha isso. Então é preciso conversar, dialogar e chegar profundamente, de forma verdadeira. Por isso, gostei muito do vídeo que a CONACAT promoveu, que é um vídeo que parece infantil, né? Quando a gente vê, abre, você fala, nossa, mas ele é infantil. Não, ele não é infantil. Ele atende ao que nós estamos nos propondo, a falar com todos, falar com os não crentes, falar com o jovem. E quando eu falo jovem, e fico extremamente preocupada, fizemos um contrato agora com a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso na formação de novas lideranças sindicais, porque vejo que nossa turma é da meia-idade para cima, e nós precisamos trazer jovens, nós precisamos ter uma linguagem de jovens, trazer para a luta, nós precisamos passar o conhecimento acumulado, e isso é muito importante. Uma coisa que eu queria, se eu posso, só falar rapidamente, que, ao longo dos anos, propositadamente, houve um enfraquecimento financeiro e institucional de todas as entidades. Isso foi feriu de morte as nossas ações, porque não se faz ações sindicais também sem dinheiro, né? A gente não trabalha, é uma necessidade. Nós não temos fomento. Então, processos de chamar a sindicalização é uma tarefa de casa árdua, mas que deve ser feita com muito afinco. Porque quem somos nós se não somos todos? Então, acho que
para começar, seria isso. Eu vou devolver aqui para o nosso presidente, senão eu vou falando. E nós vamos ouvindo. E vamos ouvindo com toda atenção. Bom, antes de passar a palavra e a primeira pergunta ao professor Aristóteles Moura, que tenho que dizer, claro, tem uma profunda admiração pelo trabalho, é um conhecedor de estratégia profundo, tá? De inteligência artificial, enfim, de desenvolver coisas que tem muita... Vocês receberam esse material, que é uma proposta do professor, eu também assino, mas com uma proposta que ele vai tentar resumir essas 40 páginas, né? Não sei como, mas é uma proposta absolutamente necessária para se discutir, professor Ali, e que considera a sua experiência com pesquisas, consultorias, que sabemos que faz para diversos países, inclusive, né? E ferramentas com modelos estratégicos, como poderiam ser as entidades representativas a planejarem suas ações de forma mais eficiente e baseada em evidências, garantindo resultados concretos, não só para os servidores, a organização sindical dos servidores, mas a proposta faz uma proposta de um novo sindicalismo. A palavra é sua. Boa tarde. Antônio Carlos e eu temos uma trajetória de uns 10 anos discutindo apoio ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, porque basicamente tenho 2 pontos de vista. Há uma modificação não só de tecnologia, como foi dito várias vezes aqui, mas no mundo do trabalho. O mundo do trabalho está mudando e as formas de representação têm que acompanhar essa nova forma de trabalho. Os funcionários públicos, como qualquer funcionário do mercado, estão se defrontando com um desafio que não tem respostas ainda. É só o número que foi dito hoje de manhã pelo Amaury, que tem 5 milhões de funcionários que passaram do CPF para o CNPJ. E isso vai avolumando cada vez mais. E são gente que se consideram patrões e não se incorporam a nenhum movimento coletivo. Mas isso é um fenômeno da sociedade. A sociedade está perdendo toda a coletivização. Hoje é o individualismo que faz conta e as ferramentas tecnológicas fazem que isso aconteça, com um impacto muito grande na qualidade política da nação. Seja ele sindicato, seja ele partido, seja qualquer outra forma que defenda interesses coletivos. Hoje as pessoas querem só defender sua própria posição. Essa proposta que eu tenho discutido com Antônio Carlos é uma proposição para uma organização como o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Ou seja, entender esse novo mundo e como a forma de representação desse novo mundo deve acontecer. Eu devo lembrar que os sindicatos e a política, aqui no Brasil, na história recente, foi uma associação muito bem sucedida. Me lembro do movimento do Sindicato dos Trabalhadores, junto com as universidades, para produzir o PT e produzir aqueles primeiros movimentos de oposição à ditadura e depois à democratização do Brasil. Nós estamos no momento de voltar a isso, juntar os movimentos dos trabalhadores aos movimentos da academia e de centros de pesquisa para juntar essa inteligência para aprender a navegar nesse novo mundo, como nós fizemos lá atrás. Nós temos que retomar esse movimento agora. Então, essa é a proposição que nós temos. Então, assim, tentar fazer o mesmo que nós estamos fazendo e estamos vendo que não estão dando certo, esse tipo de organização não atrai ninguém. Quantos novos sindicalizados vocês têm? Cadê os jovens? Né? Já falamos, precisamos trazer os jovens. Os jovens só vão vir se isso aqui for um movimento que os represente e que eles se sintam representados e participantes. Hoje, não.
eles não representam nem carteira de trabalho assinado, então é só ver as legiões de pessoas que hoje trabalham em plataformas. Entender o fenômeno da plataforma, do emprego da plataforma, o engano que é isso. As pessoas pensam, não, eu sou meu próprio patrão. Não, não tem. Ele assim, trabalha 12 a 14 horas por dia, não tem nenhuma segurança social, não tem carteira assinada, não tem SUS, não tem nada. E se sente feliz e contemplado. Por quê? Porque é uma nova onda, a onda tecnológica que está superando a onda coletiva. Nós, antigamente, eu cresci querendo um emprego, querendo uma casa e um casamento, né? E querendo fazer parte de um coletivo. Essa é a aspiração. A aspiração de hoje, ninguém quer mais casa, ninguém mais quer casar, ninguém quer mais ter filho e ninguém quer mais ter emprego. Se auto-engana, né? Sofrem sem nenhuma cobertura, sem nenhum direito e acham que são felizes. Então nós temos que criar uma contra-onda nessa história. Então tem a reforma, nós temos que criar a contra-reforma dessa história. E é essa a discussão que nós estamos trazendo. Esse artigo que Antônio Carlos e eu fizemos e foi publicado pela universidade, pelo Observatório da Universidade de São Caetano, trata desse assunto, é uma linha, nós já estamos publicando um seguinte, porque tem que ter um caminho. E eu percebo assim, eu sou filho de um funcionário público, um ferroviário. Então, eu me lembro muito bem o drama, e ele era sindicalista, meu pai é sindicalista. Me lembro o drama de ver desaparecer as ferrovias do Brasil e a crença que aquilo ia se resolver. Não, a melhor solução para o Brasil, meu pai dizia, são trens. Melhor carga, mais econômico, não, sabe? Toda discussão dele, sentida e acreditável, era que o mundo caminhava por ferrovias. E veio as rodovias e acabou. E acabou toda uma geração de sindicalistas, funcionários, todo mundo que acreditava que o futuro era aquele. E nós não podemos seguir na mesma direção. Nós estamos vendo que esse modelo do sindicalismo de associação está acabando. Está acabando. É só ver que não tem mais jovens. Esse é o primeiro sintoma da história. Não temos mais jovens, não temos uma representação política. Eu participei com o Antônio Carlos do movimento Basta, muitas pessoas aqui também. O que nós pensávamos ali? Nós temos que juntar a organização sindical com os políticos. Os políticos que nos defendem não podem desaparecer. Vem aí o liberalismo, o mercado e toda essa discussão, e se nós não nos organizarmos, vamos desaparecer. Então, o que nós estamos vendo é o que meu pai sentia. Não, mas o movimento sindical, a organização política é a melhor coisa para o Brasil. A política está dizendo... O que nós temos de política hoje? Depois de 2016 para cá, cadê os grandes políticos? Cadê as grandes ações? Cadê as grandes agendas? Não temos mais. É uma esculhambação. Cada dia é pior que o outro. Cada dia vocês vejam emendas constitucionais para atender interesses pontuais, sabe assim, entender, e ninguém pede, pior assim, se houvesse uma grande força empresarial por trás para mudar as leis da Constituição, para abrir espaço para o mercado, não, são agendas nascidas, ninguém sabe de onde, espartafúrdias, terríveis, e nós estamos vendo isso como meu pai via a ferrovia acabar e achando que a ferrovia era a solução para o mundo. Não só para o Brasil. Então, nós temos que nos reorganizar, entender a mudança que está acontecendo no mundo. E nós temos que nos colocar nessa posição. Eu lembro muito de uma metáfora que um amigo meu, Carlos Matos, dizia, e que ele contava uma história que chamou a atenção dele. Perguntaram para o Pelé naquela época, que o Pelé era o líder do futebol, por que ele achava que ele era o melhor jogador do mundo. Ele falou, meu amigo, é por simples, porque eu não corro atrás da bola como todo mundo. Eu olho o jogo, sei aonde a bola vai cair e corro para lá. Aí eu faço a jogada e marco os gols. Então, nós não podemos ficar correndo atrás
da solução para os problemas de um sindicalismo que tende a desaparecer. Nós temos que nos reinventar. E nos reinventar é entender o problema. Esse artigo trata disso. Quais são as soluções? Nós temos trabalhadores já crescendo, 5 milhões, eu imagino que seja muito mais esse número. Eles não querem se sindicalizar. Por quê? Porque eles são trabalhadores de plataforma. E qual a resposta do sindicato para as plataformas? Nenhuma. Nós somos sindicatos pré-plataforma, pré-internet. Por que nós não nos reorganizamos em torno de um sindicato de plataforma? Porque nós estamos falando, nós queremos usar os meios da plataforma. Uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, publicar um vídeo que chame a atenção, mas isso é só a periferia do problema. Se nós não trouxermos o entendimento da plataforma para dentro dos sindicatos e nos tornarmos sindicatos de plataforma, nós vamos representar quem? Porque quem nós representamos hoje, ou já está aposentado ou já está se aposentando. Tá? Todos os jovens virão para a gente se nós oferecermos alguma coisa concreta. Então, aqui tem algumas coisas concretas. O que a gente precisa fazer? Leiam esse artigo. O outro que nós estamos escrevendo agora. Isso aqui é uma pauta. É uma pauta que nós tivemos nos anos 60, 70, e que depois da Revolução, e que o Sindicato dos Trabalhadores trouxe para ele e foi buscar inteligência na universidade. Nós temos que buscar inteligência na universidade? Sim. Não só na academia, mas hoje no mercado ou nas companhias, nas plataformas. Vamos trazer essa inteligência para dentro do sindicato. Como nós capturamos a atenção dessas pessoas que hoje não têm representação, precisam e acham que não precisam. Nós só podemos capturar não com o discurso dos anos 60, 70, 80, 90. Nós temos que capturar com o discurso deles hoje. E o que nós temos? Nós temos uma coisa que é imprescindível e que nós perdemos essa propaganda. Foi a pandemia. A pandemia mostrou a importância do Estado e do funcionário público. Fantástico! O mundo parou, lockdown, todas as empresas fecharam, todos os negócios fecharam. Quem funcionou? O Estado e os funcionários públicos. E todo mundo ainda tem isso na cabeça e nós não usamos essa propaganda. Não adianta falar bem que nós somos bons fiscalizadores. É bom falar sobre isso. É bom não ser vilões. Né? Mas é importante mostrar que o mundo se sustentou com o Estado e funcionário público. Se não fosse isso, seria um tremendo desastre. Nós seguramos o país. Tá? Seguramos o país. O país saiu da pandemia sem nenhuma crise acabada. Por quê? Porque o Estado segurou. O funcionário público segurou. Então, nós temos uma capacidade. O Estado tem um papel importantíssimo na sociedade. O equilíbrio da sociedade é o Estado e o funcionário público. Faz a sociedade funcionar. Segurança, educação, saúde, trânsito. O que você imaginar tem um Estado por trás. Fala, educação. Não, mas tem muita escola privada, universidade privada. Mas é uma delegação do Estado. O Estado está ali para vigiar, para dizer, ó, o modelo é esse, você tem que ensinar isso. Tudo isso, nós somos muito importantes. E nós só não estamos atualizando as ferramentas. A capacidade, a inteligência, a credibilidade nós temos. O que nós não temos ainda é a migração para a nossa ferramenta. E nós fizemos isso nos anos 70, 80, nós fomos para a televisão naquela época. Mobilizamos a sociedade, mas chamávamos os repórteres. Falávamos na Globo, falávamos em todo lugar. Isso fez aquela mobilização. Mas nós incorporamos aquela nova linguagem. Hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Incorporar essa linguagem digital no movimento sindical. Muito obrigado. Gente, ele falou, por exemplo, que nós estamos fazendo esse trabalho e mencionando expressamente o FST, o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Quem não conhece, é um fórum que congrega
as confederações, tanto do setor privado quanto do setor público. É um fórum muito forte. Ele tem uma abrangência, ele representa, de fato, mais de 60 milhões de trabalhadores. Então, e tem uma característica, com todo o respeito e carinho que temos para com as centrais sindicais, que as confederações não têm no seu desenho vínculo partidário, político partidário, não tem, que às vezes uma outra central sindical tem. Por isso nós também estamos trilhando isso pelo FST, pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores. Amanhã, inclusive, também em um minuto, eu vou ter que me desligar um pouquinho e participar de uma reunião do fórum. E também, quando ele fala da escola, né, eu tenho... sou de uma época, gente, em que, para a família, era uma vergonha o filho não passar de ano na escola pública e ter que ir para a escola privada para pagar para passar de ano. Era assim que funcionava. A escola pública era uma referência, era uma coisa extraordinária. E eu não tenho como não, antes de passar para as demais duas debatedoras, não tenho como não lembrar o seguinte, porque eu que fiz parte de uma geração que cresceu ouvindo que o Brasil seria o país do futuro, seria um gigante, que o Brasil seria uma potência, e que, de repente, chegou alguns que dão ordens no mundo, falaram assim, não, o Brasil vai ser celeiro do mundo e exportador de commodities. Não precisa e não deve desenvolver educação, ciência e tecnologia, e nós estamos enxergando aí no que isso está dando. E aí eu peço, por favor, para a doutora Inês, que, considerando também sua experiência em diferentes sindicatos aqui de Mato Grosso, né, quais estratégias jurídicas e institucionais têm se mostrado mais eficazes para perceber, para proteger os servidores e, ao mesmo tempo, propor políticas públicas que fortaleçam o serviço público? Eu foco sempre que nós temos que debater isso sempre com a visão voltada para mercado e sociedade, tá? O equilíbrio desse tripé feito pelas estruturas do Estado. Por favor. O cenário está muito bem desenhado pela fala da doutora Carmen e do professor Aristogito. É isso mesmo. A gente não pode... Tem todo esse contexto de fatos aí, de tecnologias e de mudanças históricas que realmente impactam e exigem das instituições uma readequação. Mas a gente não pode perder de vista que nós perdemos muito na comunicação. A lógica neoliberal, ela conseguiu comunicar com a sociedade de uma forma que o sentimento coletivo ele foi substituído pela individualidade. Para mim, é muito exemplar aqueles movimentos de rua grandes, enormes, que nós tivemos em 2013, que culminaram com o impeachment da presidenta Dilma, onde os organizadores diziam que não era para participar nenhuma instituição, que nenhuma bandeira, eles diziam claramente, nenhuma bandeira vai ser aceita. Era uma demonização dos movimentos coletivos, como se todos os movimentos coletivos eles estivessem a serviço de outros interesses que não a sociedade. E, assim, essa lógica ela foi implantada de uma maneira muito eficiente. Nós vamos ter um trabalho muito grande para desconstruir essa realidade. Lógico que eu não tenho a fórmula, eu não sei assim dizer quais são os meios que precisam ser utilizados, quais são os instrumentos que precisam ser empregados, e inclusive porque eu acho que essa lista não é uma lista pronta, ela vai estar sempre se renovando, porque as novas tecnologias, as novas formas de comunicar, elas vão surgindo, e nós vamos ter que ficar o tempo inteiro nos adaptando a essas realidades. Mas, assim, eu acho que
a disseminação do conhecimento, ela é fundamental para mobilizar. E sem mobilização, sem tocar no coração das pessoas, sem fazer com que a pessoa se sinta representada, sem que ela sinta que aquela causa é dela também, a gente não vai conseguir avançar. Né? Ontem eu estava conversando com um colega aqui e eu falei, gente, olha, a gente precisa de chamar jovens para cá. Assim, não estou querendo dizer que nós não somos mais jovens, mas assim, a gente já não está mais no alvorecer, na primavera, né? Nós já estamos ali para outono. Então, assim, e o jovem, ele precisa entender que essa lógica individual, ela não tem lastro e ela não tem futuro, ela não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a tristeza, a depressão, o isolamento e ao empobrecimento das pessoas. Né? A gente vê, eu já fui atendida por jovens que estão trabalhando como garçom, atendendo, e a pessoa me disse assim, não, aqui eu trabalho mesmo, eu não sou CLT. Falei, meu Deus do céu, a pessoa acha que quem é CLT não trabalha, né? Então, assim, é uma inversão que pra gente, eu fico meio chocada às vezes, né? Então, assim, como eu disse, eu não tenho fórmula, a gente não tem fórmula, ninguém vai ter, a gente vai ter que ir se adaptando e vendo quais são os meios de atuar, mas a mobilização, ela é fundamental. Congressos e encontros como este, onde a gente debate alternativas, onde a gente discute o futuro, onde a gente analisa os nossos erros, né? Também fazer uma análise para trás e ver onde a gente errou é fundamental. A formação dos quadros, qualificar as pessoas para que elas não façam aquele discurso super panfletário que não tem condição nenhuma de aprofundar no debate, porque se não tiver formação de quadros, se a pessoa realmente não estiver preparada, os jovens eles são muito antenados, eles têm outro nível de informação que a gente não tem, eles se interessam por outros assuntos que a gente não acha que é importante hoje, e nós precisamos formar quadros que falem a essas pessoas. Fazer o de sempre, gente, também, pressão política. O lobby, ele não vai deixar de ser importante nunca, é uma das estratégias, né? Porque toda vez que a pressão política ela foi feita de forma efetiva, ela deu resultado. A gente sabe que já recuaram muitos projetos que poderiam ser mais nocivos para a sociedade e já foram recuados por conta da pressão política. Do ponto de vista do jurídico, nós temos que fazer a atuação judicial estratégica. A gente não pode banalizar o ajuizamento de ações, mas a gente tem que usar de todas as ações, de todos os instrumentos que nos são fornecidos para barrar ilegalidades, barrar ofensas a direitos fundamentais. Faz parte do jogo. A ação jurídica ela nunca vai ter o efeito imediato da pressão política. Né? A gente tem ação aí que está no STF, tem 10 anos, 15 anos. Recentemente, eles estão julgando coisas da reforma trabalhista de 2017. Quer dizer, já tem quase 10 anos. Né? Então, assim, não tem um respaldo imediato. E, às vezes, esse tempo que a justiça tem para julgar, ela acaba contribuindo para que as pessoas absorvam o impacto negativo, né? 7 anos depois, já a reforma trabalhista não está doendo do tanto que doeu, né? É um tempo que as pessoas vão se acostumando com a dor, né? E aí também, assim, investir nas assessorias jurídicas, na formação dos jurídicos voltados à atuação sindical. Porque é um ramo muito específico, não é qualquer um advogado que atua em outra área que consegue comunicar e atuar nessa área, né? E a gente tem, inclusive, algumas confederações que trabalham com os coletivos jurídicos, fazem encontros periódicos para a gente discutir os nossos problemas em comum, as estratégias que são mais viáveis, para discutir ajuizamentos, intervenção como amicus curiae em certas ações. Então, assim, como eu disse, não tem fórmula pronta. A gente vai trabalhando conforme a necessidade e as soluções elas vão aparecendo. A gente é criativo no final das contas. É isso.
sobre essa questão da pressão política, sobre... gente, não temos como não ir à questão que bem levantada pelo Ari, do Basta. O Basta conseguiu uma mobilização, né, porque ele foi feito pelas confederações todas, tá? Não foi por uma, por outra, foram quase 20 confederações do Brasil que se uniram em torno do Basta, inclusive organizações da iniciativa privada se uniram, organizações classistas, não empresariais, tá? Se uniram também. E, gente, temos que ter em mente que, sem envolvimento político, partidário, ideológico, mas que nós temos que ter em mente que as eleições do ano que vem serão determinantes para o Brasil. Eu sei que tem colegas, o próprio Amauri concorda muito quando eu falo, quando eu menciono que lá em Brasília já escutei de parlamentares de peso, assim, aquela máxima, Antônio Carlos, que vocês usavam no Basta, né, que era a frase de Ulisses Guimarães: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. E máxima que vem se confirmando a cada nova legislatura. Parlamentares de peso dizem: a próxima legislatura, se nada for feito, vai ser o ápice do vaticinado por Ulisses Guimarães. Então, temos aí coisas fortes pela frente. E aí eu vou para a Carmen de novo, nossa querida presidenta Carmen. Qual é o maior aprendizado do dia a dia sindical que você poderia citar para inspirar outras categorias, Karen? Essa é a sua deixa. Nossa, responsabilidade, hein? Mas eu queria dizer que modernização, diálogo e renovação, essa é uma tríade que nós não podemos perder de vista. E queria pegar uma deixa na própria fala do presidente Antônio Carlos, quando diz sobre essa representatividade política. Eu não sou filiada a nenhum partido, não, por enquanto, né? E também nunca tive uma atuação partidária, política partidária, sempre tive uma atuação política sindical. Mas, atualmente, né, com todas as nossas idas, como a doutora Inês disse, né, de espaços de diálogos, eu tenho percebido cada vez mais uma necessidade de representatividade política, sim. Política, sim. Nós somos subrepresentados. Sabe, na semana passada, quando estive em Brasília e tive a oportunidade de ir a alguns gabinetes, eu fiquei pensando, nós temos bancada dos evangélicos, nós temos bancada da bala, nós temos bancada da polícia, nós temos bancada do agro, mas cadê a nossa bancada? Cadê a bancada do trabalhador, da trabalhadora? E é preciso, exige coragem da nossa parte, sabe? E eu sempre tinha dito ao longo da minha trajetória sindical, nunca vou querer me envolver com partido político. E olha só como a maturidade nos faz perceber o lugar que nós estamos e o lugar que nós queremos chegar. Como é que a gente vai parar de passar com pires na mão se nós não tivermos alguém de raiz que vá fazer a nossa defesa? Verdadeiramente, eu estou falando de um trabalhador, não estou falando só dos policiais, só dos educadores, não. Eu estou falando do trabalhador, da trabalhadora desse país. Para isso, é preciso enfrentarmos com coragem, muita coragem, esses desafios. E, claro, com novas lideranças. Não abro mão de dizer que é uma tarefa obrigatória para cada um de nós que, nesse momento, ocupa um cargo de representação sindical, de trazer
novos colegas, de trazer para a luta realmente o jovem de amanhã. Mas, para isso, o professor foi cirúrgico na sua fala, quando diz que nós só vamos conseguir trazê-los para nós quando a gente oferecer algo em troca. É isso mesmo. É exatamente essa a proposta. E, inicialmente, a gente não consegue uma ideologia, como muitos de nós estamos aqui, que a gente vai com cara, com coragem, sem coragem, chorando, de quatro, mas a gente vai. Mas o jovem que não conhece, ele precisa ter, inicialmente, não é, professor, um atrativo para ele vir. Quando ele vier e que ele perceber todo o movimento histórico do trabalho, e que ele, como processo da uberização, ele não tem absolutamente nenhuma segurança social, nenhum poder de se programar para o futuro, ele virá. Eu creio que ele virá. Porque eu não estou aqui por acaso. Nenhum de vocês que está sentado aqui ouvindo, depois de um almoço, de uma cervejinha, de um suco de maracujá, estaria aqui, nesse momento, se não acreditasse na possibilidade de transformar. Ninguém estaria aqui. Então, eu acho que nós temos que começar a dizer que não há democracia sem sindicatos e associações fortes. Não há. É o trabalhador que move este país. Nós estamos no estado de Mato Grosso tido como o maior estado em progresso do Brasil. Um estado pujante, mas um estado com graves desigualdades sociais. Graves. Infelizmente, o estado de Mato Grosso, nós temos a fila dos ossinhos. Sabe o que isso significa? Significa que um açougue, ao descartar os seus ossos, monta uma fila de cidadãos mato-grossenses que sequer têm um ossinho para fazer uma sopa para sua família. Vejam vocês que discrepância social. E nós, enquanto sindicalistas, enquanto representantes sindicais, não podemos perder de vista o papel social, de justiça, de busca de justiça social. Não é para uma classe. Estou vendo nossos colegas, 2 do Espírito Santo da polícia. Não é para a polícia, só para a polícia. É para todo cidadão brasileiro, é para todo cidadão mato-grossense. Então, eu vou dizer para vocês que, enquanto Carmen, enquanto FESP, enquanto representante do Movimento Sindical Unificado do Estado de Mato Grosso, eu acredito que é possível, com a união, com os esclarecimentos, com o estudo, é possível que nós possamos avançar e transformar o nosso destino daquilo que a gente tanto quer, uma autonomia, uma democracia, uma justiça social capaz de fazer com que esse Brasil realmente seja o Brasil que o Antônio Carlos disse, que da sua infância, que o professor, que a Inês sabe, que é aquele Brasil que a gente espera. Não é um Brasil de revistas, não é um Brasil para vender as nossas belezas naturais. É um Brasil que realmente respeita, valorize o seu trabalhador, o seu cidadão. Isso é importante e cabe a nós esse processo de transformação e mudança. E aí eu queria, para terminar, agradecer, obviamente, a presença de vocês, essa oportunidade tão significativa para mim, na minha trajetória, de estar fazendo parte desse momento. E eu acho todos os momentos históricos, quando a gente vivencia e tem a oportunidade de estar com colegas de tão alta relevância no cenário nacional, eu me sinto extremamente agradecida realmente. E eu não podia deixar de terminar pedindo um viva ao sindicalismo brasileiro, um viva a todo trabalhador e trabalhadora do nosso país. Então, eu quero uma salva de palmas para nós, que estamos vivos e resistentes sempre. Obrigada. Grandes colocações, minha cara amiga.
Eu quero dizer uma coisa sobre isso, sobre a questão do movimento sindical. E alguém já se falou aqui sobre a reforma trabalhista e as consequências. Pessoal, aqui nessa plateia e entre os que nos assistem, existem pessoas que são de associações, de sindicatos de base, de federações, de confederações, de centrais sindicais, e nós não estamos nos dando conta que estamos fazendo o jogo. Prestem, por favor, um pouquinho de atenção nisso, que é uma coisa que os presidentes de confederações, principalmente do setor privado, estão comentando bastante. Depois, o que fez a reforma trabalhista? Era cortar o oxigênio do sistema todo, tá? E cortaram o oxigênio. O que existia naquela ocasião? Quando era a contribuição sindical, ela era automaticamente destinada por uma série de processos, mecanismos práticos. Uma parte ficava, a maior parte ficava com os sindicatos da base, uma parte passava para a federação, outra parte para a confederação, outra parte para a central sindical e uma última parte para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quando eles cortaram isso e os sindicatos montaram as suas estruturas de arrecadação, sindicatos estão esquecendo de dar subsídios, dar suporte para as organizações de grau superior, as suas federações, as suas confederações, as suas centrais sindicais. Vocês têm, só para você, no setor público, como não é tão divulgado isso, mas no setor privado, as novas normas para a contribuição assistencial faz com que muitos sindicatos estejam até arrecadando mais do que antes da reforma trabalhista. Mas como não existe o repasse automático para as demais instâncias, eles estão sufocando as federações, as confederações e as centrais sindicais, sem saber que com isso estão fazendo o jogo daqueles que estão querendo acabar com o sistema sindical, com o sistema confederativo. É um alerta que nós vamos levantar, mas aqui, então, me cabe fazer uma pergunta para todos, então, responderem aqui, por favor. Pensando no futuro do serviço público e na importância do movimento sindical, associativo, que mensagem cada um de vocês gostaria de deixar para os servidores sobre como continuar defendendo seus direitos e fortalecendo o Estado brasileiro? E, repito, pelo bem, e para você que está nos acompanhando aí, pelo bem da sociedade e do mercado. Eu vou começar por você, por favor. Bom, eu vou falar agora com o coração. Servir ao Estado cansa, ser desvalorizado, deslegitimado cansa, fazer o papel de sentinela cansa, mas a história ela não chama os acomodados. O que ela exige da gente é coragem. Tem uma frase do Dante Alighieri que fala assim que os lugares mais quentes do inferno estão guardados para aqueles que ficam omissos nos momentos de crise. Então, assim, nós não somos dessas pessoas que se omitem. E nosso papel aqui é disseminar essa coragem para o próximo, para mais um, porque é um movimento em progressão geométrica, né? Não sou muito boa em matemática, mas é progressão geométrica, né? 2, 4, 8 e por aí vai. Então, assim, nós estivemos acompanhando o processo de redemocratização do país e nós somos herdeiros da Constituição de 88 e é nosso papel fazer o modelo de Estado que foi implementado ali, ele se manter efetivo, evitar todas as mudanças que alterem substancialmente o modelo de Estado. E feitos de pequenas coisas, de atos cotidianos, nós construímos o que permanece. Não sou eu que estou dizendo isso, é Cora Coralina. Então, gente, é coragem, é união,
é força, é disposição para a luta, porque não tem outras características, né? A gente precisa se organizar, se unir e continuar com a disposição de sempre para poder estar atuando. Já pode até ficar com o microfone, cara. Agora está com você, amor. Bem, a doutora Inês falou uma palavra quando o Antônio Carlos falou qual seria a mensagem que a gente deixaria aqui. Imediatamente me veio à mente uma só palavra, e você já disse, que é a coragem. A gente precisa de coragem, e não é fácil ter coragem. Coragem é uma palavra tão pequena, mas ela tem um significado no meio sindical, no meio da justiça social, que é de uma relevância ímpar, eu diria. Eu queria chamar a atenção de todos vocês com relação à reforma administrativa. A marcha do dia 29 foi um ato extremamente positivo, tão positivo que, logo após a marcha, 12 deputados federais retiraram a sua assinatura da PEC 38 para que ela não tramitasse em regime de urgência urgentíssima. Mas isso não significa dizer que nós ganhamos, muito pelo contrário. Nós estamos numa fase crucial. E aí, como sabemos aqui que nós temos colegas de vários estados, e o estado de Mato Grosso, e eu estou tendo o privilégio, o trabalho de estar no Comitê Anti-Reforma Administrativa, eu queria pedir que todos se empenhassem na busca dos seus deputados federais e dos seus senadores. Nós precisamos definitivamente enterrar esse perigo que nos ronda. E, para isso, nós precisamos de transitar em todas as forças políticas desse país, independente das nossas convicções ideológicas. A gente tem que transitar, e tem que transitar rápido, para que nós não possamos sofrer ainda mais com todo esse desmonte do serviço público, dos servidores e da própria sociedade. Eu queria desejar a todos que permaneçam firmes, unidos, e eu tenho certeza que se nós continuarmos a não normalizar aquilo que não é normal, pode demorar. A gente sabe das dificuldades e da complexidade. Entretanto, é o caminho, é o único caminho para nos reinventarmos nesse estado de desafio em que a classe trabalhadora desse país vivencia nesse momento. Muito obrigada. Mencionou a marcha, mencionou o presidente Alexandre da FENALI comentou aqui também que a UNALI, os deputados estaduais, estão se mobilizando para também se mostrar contrários à PEC 38 e também tive um contato com o presidente da União dos Vereadores do Brasil, eles estão também com o mesmo raciocínio, que percebem que a PEC 38 é, de novo, mais Brasília, menos Brasil. Tá? Essa é a frase, inclusive, que o presidente da UVB usa muito, que nós temos que trabalhar contra isso. E aí eu passo aqui a peteca e fico quietinho ouvindo aqui o meu professor Aristóteles Tomora. Por favor, é a sua vez. Bom, é importante algumas coisas que a gente ouviu durante esse evento. Uma coisa que me chamou muita atenção foi Vitor. Vitor tem uma visão de que os sindicatos podem fazer. O sindicato, o capital do sindicato são os sindicalizados. Ele disse próprio, se a gente tiver 1.000 assinaturas, temos um sindicato. Se nós juntarmos todas as financeiras, temos um banco. Ou seja, temos que sair daí. É aí que eu acho que é a saída do problema de vocês, porque nesse último artigo que nós vamos publicar ainda, Antônio Carlos e eu, a gente faz um recorrido das histórias dos sindicatos. O sindicato nasceu
do momento de extrema injustiça que foi a Revolução Industrial. Os trabalhadores viram que, se não se juntassem, eles seriam comidos pela máquina. E aí já foi os primeiros movimentos sindicais bem organizados e que o Estado depois viu que é um ganho de negócio se associar ao sindicato. Por quê? Porque na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a forma de mobilizar trabalhadores para a indústria e para a guerra era trazer o sindicato, porque o sindicato tinha a capacidade de mobilizar. E aí nós entramos aqui na época do Vargas, que ele viu isso também, como a Europa viu, como Mussolini viu, traz o sindicato, vamos botar lei, vamos regularizar, vamos dar os benefícios para eles, mas vamos tirar a alma deles. E o que nós estamos vendo agora é a perda da capacidade do Estado de tomar conta do sindicato. Nós estamos achando ruim, porque não tem dinheiro, porque isso, não tem aquilo, mas, por outro lado, é um momento único de vocês se juntarem com o capital que vocês têm, que são os sindicatos, os sindicalizados. Juntamos os sindicalizados, vamos buscar força nesse povo. Vamos fazer um partido, vamos fazer um banco, vamos fazer, sabe? Aquelas ideias que o Vitor trouxe hoje de manhã, me parece que é retomando as origens da capacidade do sindicato. A força do sindicato está nos sindicalizados. E vamos por aí. Não vamos pedir benefício do Estado. Não vão dar. O Estado é um Estado liberal. É como estamos mudando os meios tecnológicos, que foi mencionado aqui pela colega de mesa, nós não podemos rejeitar o celular, computador, rede social. Não podemos, porque isso é verdade. E também não podemos dizer que o Estado vai voltar a ser um Estado protetor do trabalhador. O trabalhador tem que buscar força nele mesmo. E é isso que eu acho que é a grande mensagem que eu captei dessa história aqui, que me deixou muito feliz. É isso mesmo. Vamos buscar a força no trabalhador. Tá? Eles não estão sindicalizados. Por quê? Porque estão perdidos. O mundo do trabalho está mudando e o sindicato, nem governo, tem resposta para eles. Nem a universidade, ninguém tem resposta para eles. Então, nós temos uma epidemia de depressão entre jovens, suicídio. Por quê? Falta de rumo. O sindicato tem a capacidade de mobilizar. Nós mostramos isso nos momentos mais terríveis da humanidade. Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. O sindicato esteve ali respondendo, articulando o povo, trazendo o trabalhador para defender seus direitos, mas dando respostas à nação. E eu acho que esse momento agora é uma oportunidade também. Além de ser o desastre completo que está sendo, é uma oportunidade que eu acho que tem vários caminhos. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Que coisa boa. Eu tenho que, não posso deixar de comentar, até está ali também o diretor Michael, que é da CONACAT, outros diretores. A CONACAT fez uma proposta de criação de um banco da estrutura do Estado, tá? E que chegou a ser feito o desenho completo disso. Chegamos a ter até... Eu abri a primeira conta bancária, tá? Já nesse banco virtual, inclusive, e acabou, por uma série de motivos que não vem ao caso agora, acabou não indo para frente. Isso já faz alguns anos. Brasília, eu sei agora, eu participo lá como de um grupo que também está lançando um banco do serviço público, do servidor público. Já fizemos também um planejamento dentro disso que o Vitor Lins bem colocou aqui. A CONACAT já fez, inclusive, uma reunião levando os presidentes de outras duas confederações para fazermos um tremendo sistema de plano de saúde que ia ser, por qualquer motivo também, que não é o caso agora, acabou não indo para frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e agora, ultimamente, até pensamos até em fazer uma fintech, chegamos a fazer um desenho de fintech, também por alguns motivos não foram à frente. Quem sabe agora com o Vitor Lins a gente consiga articular mais alguma coisa e fazer essas coisas caminharem. E aqui agora, eu já ficando assim, de sobreaviso, que eu já estou vendo que a Mauri Perusso está ali no cantinho, pronto para fazer pergunta, né? Mas então está aberta para perguntas dos participantes, por favor.
Quem se habilita? Por favor, você. Quem mais? É assim, Mauri? É. Por favor. E você, não, você também, por gentileza, já se aproxime ali. Tem mais alguém que vai querer fazer perguntas? Você, então, vou ficar de olho também aqui. Dá para nós definirmos. Fazemos, então, primeiro as perguntas e aí respondo de uma vez. Pode ser? Ok? Por favor. Minha pergunta vai ser breve. Vou colocar só para reflexão. É para a doutora Inês. A nossa categoria, no ano 2012, fez uma greve que durou 6 meses, né? Conseguimos um mísero termo de compromisso, com várias condições a serem cumpridas para ser honrado pelo Estado, né? E ocorre que o Estado não honrou o compromisso, tivemos que judicializar. E, para nossa surpresa, veio uma decisão do Tribunal de Justiça lá do Estado de Rondônia, dizendo que não cabe ao Poder Judiciário forçar o Estado a legislar, né? Para ver o nível, né? E recorremos ao STJ e a decisão, lamentavelmente, foi mantida, né? Nesse cenário, né? É uma pergunta que eu vou fazer. Nesse cenário, né? O que esperar do Poder Judiciário em relação à luta dos servidores públicos, né? E a outra pergunta que eu faço é em relação à Convenção 51 da OIT, que está em discussão no Congresso Nacional, que vai regulamentar a negociação coletiva no setor público, né? Você acredita que... Eu não conheço o exemplo de outros países, né? Onde já é aplicado a negociação coletiva no setor público. Mas você acredita que é possível ter avanços efetivos na negociação coletiva ou apenas vai ser mais um instrumento frustrado de tentativa de fazer o Estado respeitar os direitos dos servidores? Fica aqui para reflexão. Obrigado. Está registrada a pergunta para a doutora Inês. E agora, por favor, você se apresente e faça o seu encaminhamento. Boa tarde, eu sou a Thaís, eu sou chefe de gabinete do Sindicema, né? Então, eu não sou da carreira, eu sou uma funcionária do sindicato e, na verdade, eu acho que isso é bem interessante de ser colocado também dentro dos espaços tanto da confederação quanto das federações, né? Eu queria trazer alguns pontos específicos em relação ao movimento sindical como um todo, né? Entendo o movimento sindical como um movimento social. Então, acho que a gente precisa entender também que o movimento sindical ele faz parte de uma disputa de luta de sociedade. E aí, eu quero trazer também um debate que a Mauri já trouxe mais cedo, que é o debate da luta de classes. A gente tem lado, e eu acho que é importante a gente colocar qual é o lado que estamos. Entendo que estamos do lado da classe trabalhadora. Somos trabalhadores, então devemos estar do nosso lado. E aí, eu acho que é muito interessante, todos os espaços que vou, eu tenho 30 anos, então sou geralmente a mais nova dos espaços onde eu ocupo, e sempre são as mesmas respostas e as mesmas perguntas do porquê a juventude não está, por que a gente tem dificuldade de chegar à juventude e que juventude é essa. Eu acho que a gente... E sempre também o debate de colocar mais mulheres nos espaços de direção, colocar mais a negritude nos espaços de direção e coisas nesse nível, né? Mas a gente não debate, por exemplo, por que essas pessoas não conseguem chegar a esses locais. Então, eu acho que a gente devia estar debatendo, por exemplo, se a gente quer atingir essas pessoas, os concursos estão sendo feitos? Quais são os concursos que estão surgindo? Tem menos jovens entrando no serviço público porque tem menos concursos sendo feitos. Então, acho que esse também é um debate muito importante para ser feito por nós. E, para além disso, quais são os espaços que os sindicatos estão ocupando junto à juventude? Por que o debate não está sendo feito junto ao movimento estudantil? Se a gente quer uma classe trabalhadora, conscientizada, por que os sindicatos não vêm articulando junto à UNE? Por que não vêm articulando a outros espaços? A gente não quer só o movimento social sindical, ele por ele mesmo. Qual é o debate que a gente quer? Vai ser um debate extremamente burocrata e apenas para a sua própria categoria? É esse o debate de movimento sindical que a gente quer? Eu, particularmente, não quero. E eu acho que a gente precisa entender que se a gente quer crescer, se quer que o movimento sindical volte a ter forças e consiga, de fato, pautar os rumos da sociedade e da política no Brasil, porque, sim, o sindicato fez isso durante muitos anos,
a gente vai precisar se reorganizar numa nova lógica, né? Entendo que a gente, por exemplo, deva propor que as próprias confederações, federações, sindicatos que sejam, as centrais sindicais, por exemplo, promovam cursos preparatórios para a classe vulnerável, né? Por que a gente não propõe esses cursos preparatórios quando a gente entende que a nossa categoria vai abrir concurso? Se a gente quer mais negritude, a gente vai precisar estar nesses espaços. A gente quer mais mulheres, por que a gente não propõe um espaço onde a gente forme essas mulheres para estarem nos espaços de poder? Eu acho que a confederação como um todo ela é muito importante e ela precisa debater para além de si mesmo quais são os futuros que a gente quer e onde são os espaços que a gente precisa estar. Obrigada. Bom, só para não deixar de fazer uma observação em cima disso, a CONACAT, inclusive, tem nos seus estatutos expressamente a questão da participação da mulher. Tá? E vamos desenvolvendo isso bastante. Meu amigo presidente e primeiro vice-presidente da CONACAT, Amaury Peruso, por favor. Bom, como o Antônio Carlos já me apresentou, ficou mais fácil. Eu vim trazer algumas questões para o Ari, também para as colegas, para as amigas, é o seguinte. Nós estamos vivendo um mundo curioso, não é? O Biden, quando candidato ainda a presidente dos Estados Unidos, resolveu sair numa greve, marchar junto com os trabalhadores, numa tentativa desesperada de chamar o movimento sindical americano, que não é pequeno, que tem uma força significativa, para ver se os trabalhadores votavam no Partido Democrata e, com isso, poder vencer as eleições. Então, é curioso que, ao mesmo tempo que a gente diz que o movimento sindical tem refluxo no seu processo organizativo, menor presença e tal, dos trabalhadores, ainda assim, no centro do imperialismo, ele entra nessa discussão. Mas tem um segundo componente que eu acho que eu quero deixar aqui para a análise de vocês, que é o seguinte. Nós todos estamos, de alguma maneira, dizendo precisamos organizar um Estado que dê respostas à sociedade. Esse Estado que nós estamos pensando está na lógica do capitalismo de natureza industrial. Não é isso? Portanto, nós estamos propondo, inclusive, de alguma maneira, retroagir do capitalismo de natureza financeira para o capitalismo de natureza industrial. Né? E aí vou usar como parâmetro o modelo chinês. Né? O que a China faz? É uma mescla de alta tecnologia com intensiva utilização de mão de obra. E até agora ela vem conseguindo fazer isso, certo? Tendo como eixo central exatamente produzir. E estão botar um modelo de desenvolvimento para o mundo, que não é só para si hoje, né? Numa escala internacional. Ora, não tem uma contradição aí, Ari, entre nós trabalharmos com uma política, e eu não estou dizendo que nós não temos que usar a tecnologia, que nós não temos que usar os novos ganhos e tal, mas não tem uma contradição em si a ideia de que nós precisamos estruturar o Brasil de uma maneira que nós possamos ter vida produtiva, né? Ampliar a produção, ou resgatar a produção, ou restabelecer a indústria nacional, né? Fazer um uso intensivo de mão de obra, porque nós vamos ter que olhar. Não podemos carregar uma multidão de pessoas desocupadas ou desencontradas com o mundo do trabalho. Então, nós temos que fazer toda essa agregação e, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com uma lógica de seguinte, nós precisamos pensar num mundo que o trabalhador vai estar descolado desse processo. Ele não vai ter esses vínculos necessários. Como é que faz o equilíbrio exato nessa transição, né? Para que você tenha um trabalhador usando uma condição tecnológica muito mais avançada, com uma produtividade imensamente mais avançada e, ao mesmo tempo, agregar ele num processo de desenvolvimento ainda tradicional que nós não completamos na vida brasileira. É um pouco isso, porque eu sei que precisam umas 20 horas de fala para enfrentar essas contradições, mas acho que nós podemos começar a utilizá-las, porque aí a gente começa a enxergar um pouco
as variáveis desse processo e a complexidade que ele apresenta. Obrigado, Antônio Carlos. Excelente, como sempre, meu amigo Amaury. E o último inscrito é... tem penúltimo. Então, então você, por favor... Então, se a minha mãe vir que eu deixei acontecer isso, ela vai me deserdar. Não, você é sempre um cavalheiro, doutor. Tá bom? Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Tatiana e estou na diretoria de Relações Intersindicais na federação, na nossa federação, com a presidente Carmen. E a gente vive colada uma na outra. Onde vocês vê Carmen, vocês vão me ver. Onde vocês me vê, vocês vão ver Carmen. Mas é um prazer, primeiramente, recebê-los todos aqui no nosso estado, no nosso Cuiabrasa, como a gente apelida a nossa cidade calorosa. Mas eu gostaria de me reportar ao doutor Ari e dizer o seguinte: nós, num passado recente, o movimento sindical vem atravessando conjunturas de esquerda e de direitas. E a nossa movimentação, enquanto movimento sindical mesmo, a gente tem que fazer essa crítica. Será que ela foi de acordo com aquilo tudo que a gente precisava fazer naquele momento? A nossa passividade, né, no momento em que a gente parecia que estava com tudo na mão e deixamos quieto. Agora vai estar tudo tranquilo, está tudo a nosso favor. Aí depois também ficamos quietos, com todas as retiradas de direito, com todos os ataques, com todas as retiradas financeiras, nosso poder de mobilização. E nós também não mostramos nossa força. E hoje a gente tem esses instrumentos que o governo fala para nós: greve não adianta nada, eu corto ponto, ninguém vai, eu faço isso, eu judicializo, e a justiça acabou de dar um exemplo aqui, também não dá esse apoio contundente. E a marcha agora em Brasília foi um exemplo de que a mobilização, a união, ela tem um efeito, sim, ela tem um efeito. Porque, falando politicamente, os políticos morrem de medo de povo na rua, de povo falando, de povo ouvindo, de povo ficando esclarecido. Então, a gente precisa repensar. E aí eu falo, com tudo isso que a gente está vivenciando, nos calando, esse processo de nos calar, eu pergunto, com essa reinvenção que a gente está falando do movimento, nós estamos com o grito contido ou nós já estamos trilhando o caminho da reinvenção? Muito bom. Então, por favor, a última pergunta. E aí vamos aos nossos debatedores. Vamos conseguir terminar no horário, tenho certeza. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas, novamente. É um prazer voltar aqui ao púlpito desse plenário, que nesses 2 dias eu avalio como de extrema importância para a democracia. Como muitos disseram aqui, é natural que eu gostaria, presidente, de ter visto esse auditório pelo número de servidores públicos que nós representamos e as entidades que nós temos cadastradas nesse país. Esse auditório era para ter cadeira suplementar, além das fixadas aqui nesse auditório. Mas ouvindo os palestrantes aqui nesses 2 dias, eu me vi na necessidade de fazer, né, algumas observações que são extremamente válidas para me motivar, para que eu volte ao Ceará e possa reportar no grupo da Federação Nacional de Praças, Policiais e Bombeiros do Brasil, o que aqui foi possível ser colhido, de todos que aqui passaram e os que ainda virão até amanhã, às 15 horas.
Eu ouvi aqui de palestrantes algo que foi me tocando. Peguei a palavra de um, de outro, achei esse painel aqui, sem desmerecer os outros, extremamente palavras que me motivam cada vez mais como representante de idade. Eu estou na luta já há quase 25 anos, né? Eu resolvi de cara limpa, porque para o militar, para que os que não ouviram eu me apresentar mais cedo, eu sou policial militar de carreira. Cumpri meus 35 anos de policial militar, no ciclo de praças, que é o baixo clero, que em toda organização tem o alto clero e o baixo clero. Na Polícia Civil tem um delegado, aí o baixo clero é os escrivães de inspetor, na Federal é a mesma coisa, tem os delegados e tem os agentes, nas assembleias tem os deputados e tem os servidores da Assembleia, no tribunal tem o desembargador e os serventuários, ou seja, parece que o modelo é replicado em qualquer organização ou instituição. E eu sou do baixo clero, com muito orgulho. Poderia estar pertencendo aos 35 anos o alto clero, mas preferi, por opção própria, permanecer aqui. Doutora Carmen, não me deixe mentir sozinho. A primeira observação que eu fiz ontem, ao chegar aqui no credenciamento, e ela vai confirmar essas palavras, e aqui foi, não combinamos, mas o professor repetiu, a faixa etária, me perdoe, por favor, a faixa etária majoritária de pessoas mais maduras nesse auditório. Nos falta, e aí é onde eu acho que nós temos que trabalhar muito, para poder transformar os jovens servidores em também representatividades de classe. Eu acho que a gente ainda não encontramos o caminho das andorinhas para motivá-los. Talvez a gente não esteja usando muito. Eu estava vendo aqui esse painel aqui na mesa, e as palavras do painel anterior, do colega que mexe com comunicação, que nós temos que trabalhar muito, talvez, o TikTok, né? Os rios, né? Mas a gente, às vezes, opta pelo Facebook, que é da categoria mais elevada de idade. Talvez a gente esteja pecando por isso. Mas eu espero que a gente se conserte. Eu acho que a CONACAT tem uma responsabilidade tremenda nessa transformação. Eu acho que daqui deu para a gente beber de muita sabedoria, né, desses seletos homens e mulheres que aqui vieram. E eu vou sair daqui contemplado. Vou sair contemplado. Espero que meu pedido de deferimento de filiação à CONACAT, enquanto Federação Nacional, pessoa jurídica, para pessoa jurídica, seja deferida após análise do setor jurídico, né? O Brasil ainda tem mais de 500 mil de policiais militares espalhados nos mais longínquos desses mais de 5.700 municípios. É uma das categorias, Eduardo, que praticamente está presente, em todo e qualquer município desse país, inclusive em grandes distritos. Né? A gente não só está na sede, estamos também em grandes distritos. E eu penso que nós, policiais militares, apesar de que eu ouvi aqui nesse auditório, que há quem diga que não somos servidores públicos, mas eu acho que nós somos mais servidores, sem desmerecer qualquer outro servidor. Porque somos nós, policiais militares, que salvaguardamos, muitas vezes, a atividade de qualquer outro servidor público. Porque sem a presença da Polícia Militar, muitas atividades são impraticadas. E aí eu queria, então, ver se a Confederação, com o apoio de tantas pessoas aqui, catedráticas na comunicação, pudesse desenvolver uma cartilhazinha, não muito longa, se possível, com figurinhas, né, para a gente poder compreender a linguagem, e a gente poder disseminar essa ideia de união de entidades classistas, de servidores públicos, e fortalecer a democracia desse país. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem-vinda à presença da Federação dos Praças
Nacional dos Praças, que muito bom. O nosso horário seria 17 horas e foi esticado para 17h30 em função de acomodar mas eu gostaria de que tentássemos cumprir esse pouco tempo que nos resta agora, tá bom? Por favor, doutor Inês, as suas respostas primeiro. E já a sua despedida. A beleza do diálogo, ela está justamente da gente encontrar soluções. Subiram aqui no púlpito e já a companheira do CISMA, SINCEP, e mais o companheiro aí já apresentaram proposições práticas, né, do que a gente pode fazer para engajar outras pessoas. Isso é maravilhoso e aí acho que vai ser anotado. Eu queria lembrar para o colega que falou sobre o Poder Judiciário que a sindicalização ela já foi crime, né? Já foi proibida. Aí, depois, a sindicalização do setor privado ela foi legislada, foi regulada, e só a partir de 88 que foi permitido que os servidores públicos se congregassem em entidades sindicais. Depois disso, na mesma Constituição de 88, foi dito que era direito do servidor público fazer greve, que parece, assim, juridicamente uma contradição, porque tem o princípio da continuidade do serviço público todo ele é considerado essencial, então ele não pode parar de forma alguma, e aí como assim vai ter greve? E esse direito de greve também nunca foi regulamentado, 17 anos depois que a Constituição foi outorgada, o STF começou a decidir sobre critérios para se permitir que aquele direito que estava ali garantido na Constituição fosse exercido. Então, assim, companheiro, é um processo. É um processo e é uma construção. Nada vem de graça, nem o pão nem a cachaça, né? Então, assim, a gente sabe que tem súmula do STF dizendo que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa determinar reajuste de salário e nenhuma outra implementação de direito que dependa de lei. Então, o Poder Judiciário ele não vai ser a solução. No movimento sindical, o Poder Judiciário e as ações judiciais elas precisam ser vistos como atuações estratégicas. Em alguns momentos, a gente até pensa que tem uma tese boa, defensável, mas a gente reflete bastante se é o momento de ajuizar aquele tipo de ação, porque, às vezes, a ação que a gente vai ajuizar, ela paralisa uma negociação que está em curso. Eu já tive muitos casos de discussão de piso dos profissionais da educação, que se a gente ajuizar a ação, o prefeito fala assim, então agora vocês vão esperar ver o que a justiça vai falar. E a justiça vai falar 5, 10 anos depois, porque, infelizmente, ontem foi homenageado o desembargador aqui que zerou o estoque dele de ações em 10 meses. Mas a realidade é que existe um passivo judicial imenso. O próprio STF, eu falei, está julgando agora, 2025, coisas que foram questionadas em 2017, com a reforma trabalhista. Não esperem do Poder Judiciário um local de substituição da luta. A luta ela é política. A assessoria jurídica, ação judicial, Poder Judiciário são instrumentos estratégicos. Às vezes a gente ajuiza, às vezes a gente não ajuiza, às vezes a gente só dá o discurso político para que vocês possam fazer a negociação. Mas, assim, não dá para depositar toda a fé no Poder Judiciário, porque nem é o papel, nem o papel. Sobre a Convenção 151 da OIT, é uma convicção pessoal, talvez é uma esperança, uma fé, de que ela realmente seja um instrumento muito eficaz para as negociações coletivas, principalmente de servidor público, porque hoje a gente se vê nessa situação. O acordado que não tiver já legislado não tem valor nenhum. Não adianta você encerrar uma greve porque o governador prometeu que em 2027 ele vai fazer, porque se não tiver escrito na lei que ele já mandou para votação e essa lei já está lá para ser aprovada,
esse acordo, é um compromisso, é um diálogo, é uma carta de intenção, mas ela não se materializa e a gente não tem o direito de exigir isso judicialmente. Então, eu acredito que a convenção da OIT ela pode nos fornecer elementos para dar um salto no movimento sindical do servidor público. Agradeço a participação de todos, agradeço o convite da CONACAT, agradeço a paciência de vocês de nos ouvirem aqui e fico muito feliz, porque saio daqui renovada, cheia de fé e de esperança de que nós vamos dar alguns passos à frente. Muito obrigada. Eu só não posso deixar de comentar que a CONACAT é uma das duas signatárias, e uma outra entidade, junto a outra entidade, de um documento, uma proposta de emenda constitucional que recebeu o número SUG 022, SUG 22 de 2020, se não me engano, depois eu vejo direitinho o nome, em que ela fala? Ela faz com que aquele poder absoluto, não absurdo, por amor de Deus, aquele poder absoluto que tem o presidente de uma casa legislativa de pautar ou não pautar uma matéria e manter essa matéria, por exemplo, engavetada anos, ele possa tem um instrumento que possa provocar a colocação da matéria. Essa sugestão legislativa que faz o seguinte: se houver um número X de assinaturas populares, que já foi até determinado em caso a caso, o presidente da Casa Legislativa tem que colocar uma... E o nosso objetivo é estender, inclusive, aí é aprovado isso, estender isso, inclusive, também para o Poder Judiciário, de um número X de assinaturas, poder fazer com que o Judiciário tenha que necessariamente pautar no tema. Carmen, sua vez. Olha, queria dizer que a gente já disse muita coisa aqui, e o nosso colega do Ceará também já fez umas colocações que eu reafirmo a sua fala aqui, e é verdade, verdadeira, mas eu queria dizer que nós temos esses desafios, que não são poucos, né, são complexos, mas que a gente tem que lutar mesmo. Não temos outra alternativa. Nós não temos saída. É isso que precisamos entender. E quando eu digo que nós estamos num barco e esse barco vai afundar, mas não é só quem está aqui, é todo mundo. Então, eu queria muito que a gente se aprofundasse nesses processos de discussão. Sobretudo agora, tão recentemente, há 2 semanas atrás, apresentado pelo Ministério a proposta da 151. E aí eu escutei uma frase que me marcou bastante, que o movimento sindical quer tudo. A gente quer mesmo, né? Quer tudo. E a gente acaba, infelizmente, na atualidade, sem nada. Então, eu queria colocar esse ponto de reflexão, que nós estamos com 3 itens extremamente importantes da regulamentação da 151, da OIT, que é a questão do marco regulatório, né, das relações de trabalho, das licenças classistas, que está sendo um problema em todo o Brasil, e do direito de greve. Queria deixar isso como um ponto de reflexão para todos nós aqui presentes. Será que seria o momento de exigir, direito, tudo isso? Será que a gente não poderá ser engolido por essa reforma que, se Deus quiser, não passará? Eu gostaria de deixar esse ponto de reflexão para todos nós, agradecer mais uma vez a presença, lembrar que nós temos o nosso happy hour lá no Clube dos Soldados e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, que a FESP e o presidente Laudicério estão oferecendo para todos vocês. Um abraço e vamos com força, fé e coragem. Meu caro professor Ari, os últimos 3 minutos são seus.
eu queria retomar o ponto a partir das provocações do Amaury, que eu sou um admirador da inteligência e do posicionamento dele, sabe? E da moça que eu não... Thaís. Bom, o que eu vejo, me reportando a Amaury, o mundo, parece que nós estamos seguindo uma estrada de uma única via em termos de desenvolvimento. Cada vez mais globalização, cada vez mais consumo e industrialização. E cada vez mais o trabalhador sendo relegado como subproduto desse mundo. Eu vejo, por exemplo, por paradoxo que seja, quem está brecando essa velocidade é a direita. Estados Unidos, com Trump, ele está proibindo as indústrias de saírem, penalizando, tarifando o mundo todo para quê? Para criar emprego físico para os trabalhadores americanos. Ou seja, uma contramão total da globalização representada por Índia, China, e que o Brasil se acha também inserido nesse processo. Eu não sei se o quanto Trump vai provocar nisso, mas de cara ele já está provocando uma repensada nos projetos de longo prazo de investimento das grandes indústrias. A Apple está voltando para lá, grandes montadoras estão voltando para lá, trabalhador americano trabalhando com emprego americano e produzindo coisas para americano. E o mundo todo pagando isso, como a gente já pagou na Guerra Fria. Ou seja, quem financiou a guerra, como chama? A corrida armamentista? Quem financiou a corrida para a Lua? Nós. Ué, você lembra das dívidas do FMI? Todo mundo, o bloco oriental financiava a Rússia e nós financiávamos os americanos. Então eles estão querendo reviver mais ou menos essa história. O mundo todo vai pagar o emprego americano, os projetos americanos, a defesa americana. Tá? Então isso aí está mudando também e fortalecendo os sindicatos. Os sindicatos não são fortalecidos na China porque o regime não permite. Mas o mundo todo está tendo uma volta à importância do trabalhador e das organizações do trabalhador, porque o Estado não é bom organizador de movimentos trabalhistas. Ele prefere fazer uma sociedade com os sindicatos. E é isso que está acontecendo no mundo e eu acho que é isso que nós devíamos olhar aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos que só modernizar as nossas práticas? Não. Nós temos que olhar principalmente o que é o trabalhador. Nós temos aqui, nesse congresso, e em vários outros que eu tenho participado, as pessoas que sabem mobilizar, sabem convencer. O que precisa modernizar é a comunicação, a linguagem e as ferramentas. E rejuvenescer, respondendo a Thaís, rejuvenescer não é só abrir para gênero, ou seja, a juventude é negro, mulher, favelado, todas essas pessoas que foram incorporadas em algum momento pelo sindicato, que o sindicato não fazia distinção.